Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 737 do STJ. E antes de começar, fica aquele convite de sempre para você que vem sempre aqui, mas ainda não nos segue, ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no nosso canal no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, no YouTube, por onde quer que você nos escute. E não deixa também de compartilhar com os amigos para eles também ficarem sabendo dessa novidade e de ativar o sininho para você ser avisado sempre que tiver alguma edição nova disponível. E fica também aquele convite para você que ainda não nos segue no Instagram, @legislação_integrada, lá também temos conteúdo jurídico diariamente. Então, sem mais delongas, vamos começar. O primeiro julgado do dia é a tese repetitiva tema 692, que foi inserida lá no artigo 46, parágrafo 3º da Lei 8.112 de 90, que é a Lei dos Agentes Públicos. E essa tese ficou da seguinte forma: a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago. Meus amigos, temos aqui uma situação em que um indivíduo recebe uma decisão liminar. Em virtude dessa decisão liminar, ele fica recebendo o benefício, ou mesmo um complemento desse benefício, um adicional, algo do tipo, e posteriormente essa decisão liminar é revogada. E aí o que acontece? Esse indivíduo ele vai ter que devolver o dinheiro que ele recebeu em virtude da liminar, e aqui, para o STJ, a resposta é afirmativa. E aí existe uma certa divergência em relação àquela decisão liminar que foi revogada posteriormente em virtude da mudança de jurisprudência dominante. Existe essa discussão entre entre STF e STJ, na medida em que o STF tem decisões no sentido de que, quando a liminar é revogada por modificação de jurisprudência dominante acerca do tema, não é necessária a devolução dos valores por uma questão de amparar a legítima confiança, a boa-fé e etc. O STJ, entretanto, não adota essa posição, inclusive dentro desse tema repetitivo 692. Esses julgados do STF foram abordados e, inclusive, segundo aqui o ministro relator, essas decisões do STF, a maioria não dizem respeito a leis previdenciárias e todas são antigas, anteriores a 1991, segundo aqui disse o ministro relator. E além disso, segundo aqui o ministro relator também, o STF tem decidido que essa questão não possui repercussão geral e, portanto, é matéria infraconstitucional a ser decidida pelo STJ. E aí, qual é a solução dada pelo STJ, então, nesse caso de modificação de jurisprudência dominante? Nesses casos, então, cabe ao tribunal modular os efeitos. Então, foi o STF que modificou a jurisprudência, o STF deve modular os efeitos para que os tribunais, os juízes, etc., apliquem essa modulação de efeitos no caso concreto. E aí, aqui no tema repetitivo 692, o que aconteceu? Foi reafirmado aquilo que já era a posição do STJ acerca do tema, mas também se acrescentou algo ao informativo ao tema 692, no sentido de determinar como é possível ser feita essa restituição. E aí veja só essa parte adicional. Pode ser feita essa restituição mediante desconto em valor que não exceda 30% da importância de eventual benefício que ainda for pago. Então, o indivíduo conseguiu ali um benefício, um adicional sobre o benefício dele. Depois o adicional foi cassado. É possível reter até 30% do benefício que ficou para devolver esse adicional que foi pago indevidamente durante um determinado período. E aí temos aqui outro tema que é bem interessante também,
E se não for uma liminar revogada, for na verdade uma ação rescisória, veio uma ação rescisória posterior e revogou aquela primeira decisão, e aí como é que fica? Aí nesse caso a solução é diferente. Nesse caso, nem STF nem STJ dizem que você deve devolver. Nenhum dos dois, nem ambos os tribunais entendem que é indevida a devolução. O próximo julgado do dia foi inserido na Lei 8.212 de 91, que é a lei que traz as normas gerais da Previdência Social, ou melhor, da Seguridade Social. É o tema repetitivo 1103, que ficou da seguinte forma: as contribuições previdenciárias não recolhidas no momento oportuno sofrerão acréscimo de multa e juros apenas quando o período a ser indenizado for posterior à edição da MP 1523. E, na verdade, não se trata aqui de uma tese que traz uma grande complexidade. É uma situação simples, na verdade, é porque só a medida provisória 1523, que foi depois convertida na Lei 9528 de 97, a MP é de 96, só ela que trouxe essa possibilidade de cobrar juros de mora e multa daquele indivíduo que recolhesse de forma atrasada a contribuição previdenciária. Ocorre que o INSS, mesmo assim, mesmo que essa já fosse a decisão mais do que uníssona dos tribunais, mesmo assim o INSS toda hora recorria. E aí é interessante porque se deixou muito claro na própria decisão que o objetivo aqui era simplesmente criar um precedente vinculante, inclusive para poder considerar como litigância de má-fé eventuais recursos que fossem propostos em face dessa decisão, ou em face de situações como essa. Então, olha só, simplesmente aqui o objetivo de evitar uma litigância desnecessária do INSS, que continuava recorrendo de um tema que já era pacificado há muito. Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal, e o destaque ficou da seguinte forma: não cabe recurso especial contra acórdão proferido pelo tribunal de origem que fixa tese jurídica em abstrato em julgamento de IRDR, por ausência do requisito constitucional do cabimento de causa decidida, mas apenas naquele que aplique a tese fixada, que resolve a lide, desde que observados os demais requisitos constitucionais do artigo 105, inciso 3 da Constituição Federal e dos dispositivos do CPC que regem o tema. Gente, o que é o IRDR? O IRDR, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, é um instituto processual, um incidente, como o próprio nome já diz, que foi introduzido pelo CPC de 2015 e que tem por objetivo proporcionar uma isonomia e segurança jurídica na decisão de temas que são repetitivos no Poder Judiciário. Então veja só, como é que funciona. Qualquer das partes da Defensoria Pública ou do Ministério Público podem requerer por meio de petição ao presidente do tribunal que seja instaurado o IRDR, ou também o juiz pode, por meio de ofício, fazer esse requerimento. E aí se pega esses processos, se toma ali um ou alguns desses processos como parâmetro para a definição de uma tese. E posteriormente, após essa tese ser fixada, a aplicação dessa tese nos casos concretos. E aí a pergunta: é possível propor, ou melhor, é possível interpor recurso especial em fase da tese fixada? Não. Você pode interpor o recurso especial em face daquela aplicação da tese no caso concreto. Então, primeiro cria a tese, depois aplica. E aí, no processo número X foi aplicada a tese de tal forma. Aí você pode recorrer. Mas não é possível você recorrer em face da própria tese. Como foi o caso aqui? Nesse caso, foi requerida uma revisão da tese. E aí essa revisão não foi acolhida. É possível apresentar um recurso especial em face dessa decisão? Não, não é possível. Por quê? Porque não há uma causa decidida, que é um dos requisitos
para que se apresente um recurso especial, uma causa decidida. Aí não há causa decidida, aí é uma discussão em abstrato acerca de uma tese. O próximo julgado do dia foi inserido na Lei 12.527 de 2021, que é a Lei de Acesso à Informação, e esse julgado trouxe algumas diretrizes muito importantes sobre a transparência pública em matéria de direito ambiental. Aqui havia um caso concreto em que o Ministério Público Estadual, aqui no caso era o Ministério Público lá do estado do Mato Grosso do Sul, ele trouxe alguns questionamentos acerca do plano de manejo de uma APA. E aí, esses pedidos eles foram atendidos com exceção de um, que foi a publicação periódica dos relatórios de execução dessa APA. E aí, esse tema chegou até o STJ, e o STJ definiu alguns parâmetros acerca do direito à informação no direito brasileiro, especialmente no direito ambiental. Então veja só como é que ficou a tese. Foi uma tese fixada em incidente de assunção de competência e é o tema 13. E aí essa tese foi dividida em 4 tópicos, A, B, C e D. Vamos lá, tópico A. O direito de acesso à informação no direito ambiental brasileiro compreende o dever de publicação na internet dos documentos ambientais detidos pela administração não sujeitos a sigilo, e aí essa aqui é a transparência ativa, o direito de qualquer pessoa e entidade de requerer acesso a informações ambientais específicas não publicadas, e aqui a transparência passiva, e o direito de requerer a produção de informação ambiental não disponível para a administração. E aqui é a transparência reativa. Então, olha só 3 conceitos bem interessantes: transparência ativa, passiva e reativa. Então, o que quer dizer cada uma? Ativa: a administração ela tem obrigação de publicar aqueles dados que não são sigilosos, o que é a regra. A regra é a publicidade, não o sigilo. O que é a passiva? Transparência passiva é o direito de qualquer pessoa ou entidade de requerer acesso a eventuais dados que não estejam publicados. E o que é a transparência reativa? É o direito de requerer a produção de alguma informação ambiental que sequer está disponível. Tese B. Presume-se a obrigação do Estado em favor da transparência ambiental, sem ônus da administração justificar seu descumprimento, sempre sujeita a controle judicial nos seguintes termos: a transparência ativa, demonstrando razões administrativas adequadas para a opção de não publicar; na transparência passiva, de enquadramento de informações nas razões legais e taxativas de sigilo; e 3, na transparência ambiental reativa, da irrazoabilidade da pretensão de produção da informação inexistente. Então veja só, a regra é a amplíssima publicação dos atos, amplíssima. E aí, para que se deixe de atender a uma dessas regras de transparência ativa, passiva ou reativa, é necessário que a administração demonstre o motivo pelo qual não está fazendo. E qual é esse motivo? Então, por exemplo, na transparência ativa, deve-se demonstrar as razões administrativas adequadas para não ter publicado. Na passiva, na transparência passiva, é necessário demonstrar que havia ali alguma razão legal e taxativa de sigilo. Então, por isso, mesmo o indivíduo requerendo, esse indivíduo não vai poder ter acesso. E na transparência ambiental reativa, é necessário demonstrar que é irrazoável a pretensão de produção de algum dado que eventualmente ainda não existe. Então, veja só como essa decisão trata a questão da publicidade em matéria ambiental como algo fundamental, como algo amplo. Tese C. O regime registral brasileiro admite a averbação de informações facultativas sobre o imóvel, de interesse público, inclusive as ambientais. E qual era a questão aqui? A questão era a possibilidade de averbação da existência de uma APA no registro de imóvel. E aí, essa exigência, ou melhor, esse registro ele não está como obrigatório,
mas é um registro facultativo. Portanto, o que o STJ decidiu é que não existe um rol taxativo daquelas hipóteses em que o registro de determinada informação é facultativo. E, nesse caso concreto, o registro da APA era relevante, por uma questão de proteção ambiental, portanto não há nenhum embaraço a essa possibilidade de registro de informação facultativa quando há um dever aqui, né, há uma necessidade de proteção ambiental. E a tese D, o Ministério Público pode requisitar diretamente ao oficial de registro competente a averbação de informações alusivas às suas funções institucionais. E aqui é exatamente o caso. O Ministério Público, então, pode requerer que o oficial do registro averbe na matrícula dos imóveis, né, no registro dos imóveis, essa existência da APA, da Área de Proteção Ambiental. E aí, gente, voltando aqui para aquela questão da transparência ativa, passiva e reativa, que são conceitos muito importantes e que eu até recomendo que você leia o material escrito para poder fixar da melhor forma possível, tem um trechinho aqui do julgado que eu achei muito interessante e que eu vou ler para vocês. Eis a ordem natural das coisas em matéria de transparência em uma democracia. 1. A administração atende o dever de publicidade e veicula de forma geral e ativa as informações públicas na internet, ou seja, transparência ativa. Parte da União o seu dever de publicar na internet tudo aquilo que é relevante. 2. Desatendido o dever de transparência ativa, mediante provocação de qualquer pessoa, a administração presta a informação requerida, preferencialmente via internet. Então, se não foi cumprido o dever de transparência ativa por parte do poder público, nasce o dever de transparência passiva, na medida em que qualquer indivíduo poderá requerer esses dados. E aí, além disso, descumprindo o dever de transparência passiva, aciona-se nesse último caso a justiça. Então, a justiça vai poder determinar o fornecimento desses dados. Veja só que interessante. E aqui ainda ficou de fora a questão da transparência reativa, não é isso? Que é quando é importante a produção daquele dado e mesmo assim o poder público está sendo inerte em produzir esse dado. E aí, por que o poder público pode ser inerte? Por que motivo ele faria isso? Gente, basta a gente ver o que está acontecendo hoje em relação às queimadas na Amazônia, por exemplo, partindo aqui para um exemplo que não tem muito a ver com o julgado em si, mas vejam a guerra de versões que são feitas, inclusive desacreditando o INPE acerca dos dados extremamente concretos de imagens de satélite acerca do avanço do desmatamento da Amazônia. Então, veja só como hoje, por exemplo, o governo federal cria uma guerra de narrativas, desacreditando inclusive imagens de satélite que demonstram de uma forma super clara, o avanço do desmatamento. Então, é muito importante a gente pensar nesse conceito de transparência reativa, na medida em que, naturalmente, muitas vezes o poder público pode não achar que compensa produzir determinados dados para trazer uma falsa ideia de que as coisas vão bem em matéria ambiental. E aí é muito importante que o cidadão tenha a possibilidade de exigir a produção desse dado. Próximo julgado do dia é inserido no Código de Defesa do Consumidor, especificamente no artigo 25, parágrafo 1º, e o destaque ficou da seguinte forma: a previsão de solidariedade prevista no artigo 25, parágrafo 1º do CDC deve ser interpretada restritivamente. E aí, qual é essa previsão? Vamos aqui primeiro ler o artigo, para depois a gente ver se há enquadramento ou não no caso concreto. Artigo 25 do CDC. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta ou nas seções anteriores. Parágrafo 1º. Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores. E aí, qual foi o caso concreto?
o indivíduo ele propôs uma ação revisional em face da Caixa Econômica Federal e de uma outra instituição financeira. Então vamos pensar aqui que foi em face da Caixa Econômica Federal e do Banco Inter. Vamos aqui só para ilustrar o exemplo. E aí, nessa ação, ele alega que havia diversas ilegalidades no contrato de mútuo habitacional do sistema financeiro de habitação. E aí, perfeito, essa ação foi julgada procedente, mas o juiz não individualizou quanto seria devido por qualquer uma das duas partes. Então, quanto o Banco Inter devia, quanto a Caixa Econômica devia. E ele também não trouxe de forma expressa que havia ali uma solidariedade pela dívida como um todo. E aí, qual é a melhor solução diante desse caso concreto? É entender que, mesmo assim, existe uma responsabilidade solidária por ambas as partes acerca do valor integral, ou seria alguma outra solução de maneira diversa? E aí, gente, em primeiro lugar, essa solidariedade prevista no artigo 25, parágrafo 1º do CDC não se aplica aqui. Por que não se aplica? Porque essa solidariedade ela decorre de dano ao consumidor por vício do produto ou serviço. E não é essa a relação jurídica estabelecida entre as partes aqui. Aqui se trata de uma ação revisional em um contrato de mútuo, em um contrato financeiro. E não existe aqui uma possibilidade de você pegar um dispositivo que trata sobre solidariedade, ou seja, um dispositivo excepcional, e trazer a ele uma interpretação extensiva. Portanto, primeiro ponto, o artigo 25, parágrafo 1º, deve ser interpretado restritivamente, como qualquer matéria, como qualquer dispositivo acerca de solidariedade, porque lembre-se, a solidariedade não se presume, ela decorre da vontade das partes ou da lei. A solidariedade é uma exceção e as cláusulas excepcionais devem ser interpretadas restritivamente. Portanto, aqui, essa solidariedade do artigo 25, parágrafo 1º, ela trata de casos em que há dano ao consumidor por vício do produto ou do serviço. Primeiro ponto é esse. E aí, professor? Qual é a solução, então, a esse caso concreto? A solução aqui é a regra geral, lá do artigo 257 do Código Civil, segundo o qual, havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintos quanto credores e devedores, ou seja, a condenação foi em 100 mil, são 2 devedores, se presume que é 50 mil para cada. Por quê? Porque a sentença não individualizou. Se a sentença tivesse individualizado quanto cada um deve, ou pelo menos dado parâmetros para a liquidação da dívida de cada um, aí a solução seria diferente. Ou se a sentença trouxesse uma responsabilidade solidária, também seria diferente. Mas nesse caso em que a sentença simplesmente condena as partes a um valor X, esse valor deve ser rateado, essa dívida é presumidamente igual para cada uma das partes. Próximo julgado do dia, inserido na Lei 8.213 de 91, que é a Lei dos Planos de Benefícios da Previdência Social, e o destaque ficou da seguinte forma: não é possível inviabilizar o pedido de concessão de benefício previdenciário ou de seu restabelecimento em razão do decurso de quaisquer lapsos temporais, seja decadencial, seja prescricional. A questão aqui, gente, é a redação do artigo 103, lá da Lei 8.213 de 91, com a redação aqui dada pela Lei 13.846 de 2019. Veja só como é que ficou. O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a revisão de todo ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício é de 10 anos. E aí ele traz os marcos temporais. Qual é o problema? O problema é que essa previsão não respeita o fundo de direito. Então, por exemplo, aquele indivíduo que ele tem direito a um determinado benefício, e por essa redação, o mero decurso do tempo faz com que ele não tenha mais direito de receber
o benefício, ou mesmo de requerer. Enquanto esse dispositivo deve ser interpretado no sentido de que aquelas prestações que são mais antigas do que o prazo prescricional, elas não podem mais ser cobradas. Mas não se pode impedir o acesso ao direito em si. A prescrição aqui no direito previdenciário, ela não pode afetar o fundo de direito. É essa a interpretação que deve ser dada. Então veja só, se decidiu aqui que não é possível inviabilizar o pedido de concessão de benefício ou de seu restabelecimento em razão do decurso de qualquer prazo, seja decadencial, seja prescricional. E aí, gente, não se pode confundir isso com o prazo para revisão de benefícios concedidos. Então aqui, por exemplo, não se pode confundir com o prazo para a ação revisional. Veja só a tese de repercussão geral, tema 313. 1. Inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário. 2. Aplica-se prazo decadencial de 10 anos para a revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da MP 1523 de 97, hipótese que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1º de agosto de 97. Então, olha só a diferença. Para a concessão inicial de benefício, não existe prazo decadencial, prescricional, nem nada do tipo. Mas aqui, para a revisional de um benefício concedido, aí já se aplica esse prazo de 10 anos. Da mesma forma que a posição do STJ, vejam só a tese repetitiva, tema 975 aqui do STJ. Aplica-se o prazo decadencial de 10 anos, estabelecidos no artigo 103 caput da Lei 8.213 de 91, às hipóteses em que a questão controvertida não foi apreciada no ato administrativo de análise de concessão de benefício previdenciário. Qual foi o caso concreto aqui? A gente até ilustrou com um exemplo lá no material. Suponha que o Pedro se aposentou pelo INSS em 2005 e em 2019 ele percebeu que o INSS deixou de considerar um período de contribuição em que o Pedro trabalhou exposto a atividades nocivas. Por isso, Pedro requereu, através de uma ação, a revisão de sua aposentadoria. Ou seja, que era uma ação revisional. Ele queria aumentar o valor do benefício em virtude de algum período de contribuição que ele depois percebeu que não foi considerado. E aí é possível? Não, não é possível porque já passou mais de 10 anos da concessão. Então, não há mais como ele pedir a revisional desse benefício. E aqui o autor, o Pedro, até tentou levantar uma tese de que, como não houve negativa acerca desse ponto, o prazo prescricional sequer haveria iniciado. Mas essa tese não prosperou. Por quê? Porque se entendeu que o termo inicial aqui era a data de concessão do benefício. Então aqui uma diferenciação muito interessante. Não vamos perder essa diferenciação de vista em relação à aplicação ou não desse prazo de 10 anos. Lembre-se, para a concessão inicial de benefício não existe nenhum tipo de prazo, seja um prazo prescricional ou seja um prazo decadencial. Próximo julgado do dia é inserido lá no artigo 232 da Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma: a comunidade indígena cuja posse fundiária é questionada em ação de nulidade de demarcação tem o direito subjetivo de ser ouvida no processo, na qualidade de litisconsorte passivo necessário. Gente, qual é o debate aqui? Na situação aqui específica, o Ministério Público Federal atuava em substituição processual da comunidade indígena. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Ministério Público ele atuava em nome próprio na defesa de direito alheio. Acontece que, apesar disso, a comunidade indígena é a legítima titular do direito e tem a necessidade, a possibilidade e também a necessidade de ser ouvida no processo. Quando o Ministério Público Federal atua em substituição processual em benefício da comunidade indígena, isso não faz com que o Ministério Público passe a ser o titular do direito, pelo contrário, permanece existindo um interesse relevante da comunidade de participar. E por isso os membros da comunidade devem ser citados a participar do processo.
Gente, vejam o que diz o artigo 232 da Constituição Federal. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. Então, olha só, aqui existe uma intervenção do Ministério Público nos atos do processo com o objetivo de tutelar esse direito, mas de quem é a titularidade? Quem é a parte legítima? Aqui a parte legítima, o titular do direito é a própria comunidade indígena. São os indivíduos pertencentes à comunidade indígena. Portanto, não se pode dar qualquer interpretação no sentido de retirar a participação desses indivíduos do processo. Eles devem ser ouvidos e a opinião deles deve ser muito considerada, já que eles são os titulares do direito. Próximo julgado do dia inserido no Código Tributário Nacional, e o destaque ficou da seguinte forma: independentemente de a pessoa diagnosticada com soro positivo para HIV ostentar sintomas da síndrome de imunodeficiência adquirida SIDA-AIDS, deve o contribuinte ser abrangido pela isenção do imposto de renda pessoa física. Gente, lá na lei de número 7713 de 1988, para ser mais específico, lá no artigo 6º, existe um rol de doenças, de moléstias, que caso o indivíduo seja acometido, ele tem direito à isenção de imposto de renda. Dentre essas moléstias graves está o HIV. O que acontece? Acontece que ter HIV hoje, 2022, é algo muito diferente do que era ter HIV alguns anos atrás. Então, lá na década de 80, 90, a pessoa que era diagnosticada com HIV, ela tinha ali uma sentença de morte praticamente. Ela tinha ali, muito provavelmente, pouco tempo de vida. Hoje a realidade é diferente, graças a Deus. Hoje existem tratamentos que fazem, inclusive, com que essa doença possa ficar ali o mais próximo possível de inerte. A pessoa muitas vezes consegue ter uma vida longa. Então, assim, hoje é uma situação muito diferente. E aí surgiu o debate se aquele indivíduo que, apesar de ser diagnosticado, não tem sintomas, se ele continuaria tendo direito a essa isenção do imposto de renda. E aqui o STJ disse que sim, independentemente da contemporaneidade dos sintomas, esse indivíduo diagnosticado com HIV, ele tem sim direito à isenção de imposto de renda. E inclusive não faria sentido que ele não tivesse. Até porque essa pessoa diagnosticada, para que ela permaneça sem ter sintomas, ela tem que ter um tratamento continuado durante toda a vida, e é um tratamento extremamente pesado, como aqueles tais coquetéis, né, que são antirretrovirais, enfim, é um tratamento pela vida inteira, um tratamento muito pesado. Então, ainda que o indivíduo não tenha nenhum sintoma, ele tem sim direito à isenção de imposto de renda. O próximo julgado do dia foi inserido na Lei de Falências, Lei 11.101 de 2005, e o destaque ficou da seguinte forma: as sociedades de propósito específico que atuam na atividade de incorporação imobiliária e que não administram patrimônio próprio de afetação podem se valer dos benefícios da recuperação judicial, desde que não utilizem a consolidação substancial como forma de soerguimento e a incorporadora não tenha sido destituída pelos adquirentes na forma do artigo 43, inciso 6º, da Lei 4591 de 64. E aí, alguém entendeu alguma coisa? Eu acredito que ninguém entendeu nada, né? Mas não se preocupem não, que não é tão difícil como parece, eu prometo. Mas primeiro, vamos aqui trabalhar esses conceitos trazidos no julgado, que são conceitos que a maioria das pessoas não está muito acostumada. Então vamos lá, primeiro ponto. O que raios é uma sociedade de propósito específico? Isso aqui nada mais é do que um modelo de organização empresarial em que você constitui uma nova empresa e especificamente com o objetivo de desenvolver uma atividade específica. Então, por exemplo, isso aqui é muito comum na construção civil. Imagina que uma determinada empresa vai fazer a construção de um empreendimento, e aí é muito comum que haja, nessas situações, um consórcio de empresas. Então, por exemplo,
Um consórcio que vai ter o dono do terreno, a incorporadora, algum financiador, ou mesmo, caso seja tudo do mesmo grupo empresarial, enfim. Mas é muito comum que se crie um CNPJ próprio, uma empresa própria, só para esse propósito específico, de construir aquele empreendimento. Então isso aqui é super comum de acontecer na construção civil. Você cria uma sociedade de propósito específico que vai ter início e fim de vida. O início de vida vai ser quando começar o processo de construção daquele empreendimento. Quando acabar o empreendimento, que não tiver mais o que ser feito, aí realmente essa sociedade ela vai ser extinta. E aí, segundo conceito, patrimônio de afetação. Patrimônio de afetação é quando o incorporador imobiliário ele pega alguns bens do seu patrimônio e ele afeta esses bens como garantia de que ele vai, de fato, realizar aquela obra completa. Então, por exemplo, a construtora X vai construir um prédio e aí, esse prédio, para poder garantir que ela tem patrimônio para fazer isso, ela afeta alguns de seus bens como uma forma de garantir a construção desse prédio. Qual é a relevância disso? Qual é o efeito benéfico de fazer isso? É que vai ficar mais simples para ela conseguir crédito, existem alguns benefícios. Então, só para a gente se lembrar aqui de uma inovação da lei de incorporação imobiliária, vocês lembram daquela situação em que o indivíduo desiste da compra? Eu estou comprando um empreendimento que está na planta e aí eu desisto. Vocês lembram que existe uma possibilidade, quando você desiste, ou melhor, existe uma obrigação da incorporadora de devolver parte do valor pago? Essa parte que ele vai devolver normalmente é até 25%, conforme está na lei. Mas se houver patrimônio de afetação, pode ser até 50%. Então, olha só como é mais favorável para a incorporadora. Ela pode reter um valor maior de quem está desistindo da compra. E fora outros benefícios, sobretudo em termos de crédito. Se uma incorporadora vai ao banco pegar um financiamento para uma obra, é muito mais fácil conseguir crédito quando ela tem um patrimônio afetado para essa obra. Não fica mais fácil? Então, olha só. Esse é o tal do patrimônio de afetação. Consolidação substancial. A consolidação substancial é uma técnica de unificação de ativos e passivos de empresas de um grupo econômico. Então você imagina, por exemplo, que existe uma empresa que ela faz parte de um grupo econômico que é composto por 10 empresas. Só que o que acontece? Cada uma dessas empresas é autônoma, tem suas dívidas e seus créditos, seus ativos e seus passivos. Então, por exemplo, eu tenho um crédito com a empresa 1. A empresa 5 não me deve, quem me deve é a 1. Veja só. Só que quando há uma consolidação substancial, os ativos e passivos de todas as empresas do grupo econômico se confundem. Então, você deve a todas essas empresas, podem ser responsabilizadas pelas dívidas e também são credoras em relação àqueles créditos que possuem. Então, agora vamos lá por partes. Primeiro, uma sociedade que atue no ramo da incorporação imobiliária pode ser beneficiada pela recuperação judicial? Primeiro ponto. Pode. Por que que pode? Porque a Lei 11.101, que é a Lei de Recuperação Judicial e Falências, traz no seu artigo 2º um rol daquelas sociedades às quais essa lei não é aplicável. E aí lá não tem incorporação imobiliária. Sociedades que trabalham, que atuam no ramo da incorporação imobiliária, portanto, é possível. Primeiro ponto está superado. Segundo ponto, o simples fato de uma sociedade ser de propósito específico, ou seja, ela foi criada especificamente para uma obra específica, para um caso específico, faz com que ela não possa sofrer recuperação judicial? Não, não faz. Então, segundo ponto também é possível. Agora vamos tratar de 3 situações que estão aqui no julgado em que não é possível. Então a regra é possível. Quando é que não pode? Primeiro ponto. Se houver patrimônio de afetação, não faz sentido falar em recuperação judicial, porque esse patrimônio de afetação ele não pode ser utilizado para o pagamento de credores. Esse patrimônio ele está afetado
aquela situação específica. Veja só o que diz o artigo 31F da Lei 4591 de 64. Os efeitos da decretação da falência ou da insolvência civil do incorporador não atingem os patrimônios de afetação constituídos, não integrando a massa concursal, o terreno, as accessões e demais bens, direitos creditórios, obrigações e encargos, objeto da incorporação. Então, olha só, como é que se fala em recuperação judicial se existe aqui um regime completamente incompatível, onde os bens sequer podem ser utilizados para o pagamento de dívidas que não dizem respeito àquela situação em concreto. E há também outro ponto. Como se pode falar em recuperação judicial se não há como se falar em inovação de dívidas nesse caso, já que o patrimônio ele está afetado à consecução de um determinado empreendimento. Então veja só como é incompatível. E aí, se não tiver patrimônio de afetação, é possível? É possível, mas também temos aqui outra situação em que não é possível. Quando há aqui um regime de consolidação substancial. Por quê? Porque, veja só, em primeiro lugar, quando não tem patrimônio de afetação, pode haver inovação das dívidas. Então, a princípio, é possível a existência da recuperação judicial. Só que acontece que o regime de consolidação substancial, que é aquele regime que a gente falou, que existe uma unificação de créditos e débitos das empresas de um determinado grupo empresarial, só é possível se esse regime for considerado mais benéfico pelos credores. Então, olha só onde é que entra aqui essa exceção. Desde que não utilizem a consolidação substancial como forma de soerguimento. Então, aqui, no caso, essa consolidação substancial, ela já está sendo utilizada como uma forma de soerguimento. E aí, cabe aos credores, aqui nesse caso, decidir qual dessas duas situações é mais favorável, uma ou outra, a recuperação judicial ou a consolidação substancial. Porque, veja só, a consolidação substancial aqui já é uma forma a ser utilizada para o soerguimento dessa sociedade de propósito específico. E qual outro caso em que não é possível utilizar a recuperação judicial? É no caso da obra estar parada. Então veja só, se a obra estiver paralisada, não há que se falar nessa possibilidade de recuperação judicial referente a uma empresa que foi criada com um propósito específico de tocar aquela obra. E aí é por isso que aqui que o julgado fala do artigo 43, inciso 6º da Lei 4591, que é aquela situação em que há uma justa causa para a destituição da incorporadora. Veja só, se o incorporador, sem justa causa devidamente comprovada, paralisar as obras por mais de 30 dias ou retardar-lhe excessivamente o andamento, poderá o juiz notificá-lo para que no prazo mínimo de 30 dias as reinicie ou torne a dar-lhes o andamento normal. Desatendida a notificação, poderá o incorporador ser destituído pela maioria absoluta dos votos dos adquirentes, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal que couber, sujeito à cobrança executiva das importâncias comprovadamente devidas, facultando-se aos interessados prosseguir na obra. Então veja bem, se o incorporador for afastado, como é que se fala em recuperação judicial de uma empresa que foi criada somente para tocar uma obra específica? Então também não há que se falar em possibilidade de recuperação judicial nesse caso. Ou seja, vamos aqui fazer um apanhado do que foi decidido. Foi decidido que a sociedade de propósito específico que atue no ramo da incorporação imobiliária pode sim ser beneficiada pela recuperação judicial, salvo quando essa sociedade de propósito específico administrar bens em regime de afetação, quando a forma de soerguimento utilizado for a consolidação substancial ou quando a incorporadora for destituída. Então, nesses três casos não é possível. Próximo julgado do dia inserido no Código Civil, e o destaque ficou da seguinte forma: a pretensão de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços de TV por assinatura não previstos no contrato sujeita-se à regra geral do lapso prescricional de 10 anos.
Aqui, gente, trata de uma decisão da 4ª turma do STJ que vem adequar seu entendimento àquilo que foi decidido pela Corte Especial do STJ lá em 2019. Antes, a 4ª turma do STJ entendia que o prazo prescricional aqui era de 3 anos, e o motivo da percepção desse prazo prescricional de 3 anos era a ideia de que era possível aqui, subsidiariamente, uma ação de enriquecimento sem causa. Então, por exemplo, aquele indivíduo que foi cobrado devidamente pela por assinatura, a 4ª turma do STJ equivalia isso a um enriquecimento sem causa, então dizia que o prazo prescricional era de 3 anos. Acontece que a Corte Especial entendeu que não há aqui os requisitos necessários. Quais são esses requisitos? Inclusive aqui o julgado lista: o enriquecimento de alguém, o empobrecimento correspondente de outrem, a relação de causalidade entre ambos e a ausência de causa jurídica e a inexistência de ação específica. E aqui, na verdade, existe uma demanda específica de repetição de indébito e a causa jurídica decorre de um contrato. Então aqui, na verdade, se trata de uma cobrança maior do que aquilo que foi previsto no contrato. Portanto, o STJ, a turma especial e agora a 4ª turma, em adequação de entendimento, entendem que o prazo prescricional aqui entra na regra geral de 10 anos, que é a regra do caput. Lembram? Lá no 205. A prescrição corre em 10 anos quando a lei não lhe fixar prazo menor. Próximo julgado do dia, inserido na Lei de Locações, que é a Lei 8245 de 91, e eu acho esse julgado bem interessante. Destaque: o prazo máximo da renovação compulsória do contrato de locação comercial será de 5 anos, ainda que a vigência da avença locatícia supere esse período. Gente, o que é essa renovação compulsória? Vocês lembram lá do artigo 51 da Lei de Locação? Vamos ler aqui o artigo. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, então vamos lá, primeiro requisito, imóvel de locação comercial, o locatário terá direito à renovação do contrato por prazo igual, desde que cumulativamente. Então olha só, a gente está falando aqui de uma hipótese em que o locatário ele tem direito a renovar o seu contrato de locação comercial, mesmo que o locador não queira. Quais são os requisitos cumulativos? 1. O contrato a renovar deve ter sido celebrado por escrito e com prazo determinado. Contrato escrito, prazo determinado. 2. Prazo mínimo do contrato a renovar, ou soma dos prazos ininterruptos entre contratos escritos, seja de 5 anos. Então, pelo menos um contrato de 5 anos, ou também podem ser contratos sucessivos, por exemplo, de 3 anos, 2 anos, 1 ano, e aí soma mais de 5, já tem direito. E o locatário esteja explorando o comércio no mesmo ramo pelo prazo mínimo e ininterrupto de 3 anos. Então, por exemplo, se for uma padaria, tem que ser uma padaria há pelo menos 3 anos. Não adianta, por exemplo, ter passado ali 3 anos com uma padaria e agora está só 2 anos com um pet shop. Não, tem que estar pelo menos há 3 anos na mesma atividade. Então são esses requisitos. Contrato escrito com prazo determinado. O prazo desse contrato tem que ser de no mínimo 5 anos. Pode não ser um só contrato, podem ser a soma de vários contratos subsequentes, né, um após o outro ali ininterruptos. E o locatário tem que estar no mesmo ramo, na mesma atividade há no mínimo 3 anos. E aí, gente, vamos aqui para um caso concreto específico. A empresa X alugou um imóvel comercial em contrato escrito com prazo determinado de 12 anos e 11 meses, bem como durante todo o período permaneceu exercendo a mesma atividade. Então aqui nenhuma complexidade, né? Tudo para poder ter direito à renovação. Acontece que o prazo estava acabando e o locador não quis renovar e o locatário propôs uma ação renovatória. E aí qual é a dúvida que surgiu? Essa ação renovatória vai dar direito a renovar por mais 5 anos ou por mais 12 anos e 11 meses? Porque, gente, olha só o que diz o caput do artigo 51. Diz que o locatário terá direito à renovação do contrato por igual prazo. Por igual prazo. Então, se o contrato é de 12 anos e 11 meses, a gente tende a pensar que a renovação vai ser por mais 12 anos e 11 meses, não é isso? Mas não. O que o STJ decidiu não foi isso. O STJ decidiu
que ainda que esse prazo seja superior a 5 anos, a renovação só vai se dar por 5 anos. Qual foi o motivo? Vamos ler aqui o trechinho do julgado para vocês entenderem o motivo. Possibilitar que a ação renovatória de aluguel comercial seja capaz de compelir o locador a renovar e manter a relação locatícia quando já não possui mais interesse, por prazo superior ao razoável lapso temporal de 5 anos, certamente desestimularia os contratos de locação comercial mais longos, pois ensejaria, de certa forma, a expropriação do imóvel de seu proprietário, especialmente se levasse em conta que as sucessivas ações renovatórias poderão ser movidas. Então você já pensou? Se esse indivíduo que já não quer renovar for obrigado a ficar mais 12 anos em um contrato de locação, e se ainda quando estiver acabando esses 12 anos, for de novo obrigado a ficar mais 12 anos, o que você está fazendo? Você está praticamente expropriando o imóvel. Então, o STJ entendeu que se trataria aqui de uma situação muito desfavorável ao locador. Gente, só um aprofundamentozinho aqui que saiu no informativo 709 da STJ, inclusive, de setembro de 2021, esse informativo, que trata sobre a natureza dúplice da ação renovatória. Então, veja bem, o locatário propôs a ação renovatória. O locador, na contestação, ele pode requerer ao juiz que adeque o valor do aluguel. Ele pode dizer, olha, seu juiz, pode até ser que eu não consiga afastar esse direito à renovação, porque está lá na lei, ele preenche os requisitos, eu não tenho nenhuma matéria a alegar que possa retirar esse direito dele, mas também eu quero destacar que esse aluguel está defasado. Então, se é para renovar, então renove, mas pelo menos adeque o aluguel à realidade de mercado. Por isso é que se trata de uma natureza dúplice. E aí é perfeitamente possível, sim, essa readequação do aluguel no momento da determinação da renovação compulsória. O próximo julgado do dia foi inserido lá no Código Civil e o destaque ficou da seguinte forma: a caracterização da sucessão empresarial fraudulenta não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve prosseguimento da exploração na mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social. Gente, aqui trata simplesmente de uma situação onde há uma sucessão empresarial de fato. Então, suponha que o indivíduo ele possuía ali um determinado comércio, sei lá, ele possuía um pet shop, e aí ele estava endividado, e aí o que ele fez? Ele foi lá e fechou o CNPJ, deu baixa na empresa, enfim, com o objetivo tão somente de fugir dos credores. E aí o que ele fez depois? Ele abriu uma nova empresa, seja no nome dele, seja no nome de algum terceiro, e essa nova empresa continuou trabalhando no mesmo local, com os mesmos funcionários, com os mesmos equipamentos e com a mesma clientela. Ele só mudou a placa na frente, só mudou o nome da empresa. E aí, o que se decidiu aqui? Simplesmente que a declaração, não é, pelo juiz dessa sucessão empresarial de fato, ela não depende da existência formal de qualquer transferência de bens. Então, se no caso concreto se percebeu que houve ali uma sucessão empresarial de fato, e aí aqui sobram elementos para perceber que realmente se tratava, na verdade, da mesma empresa, só mudou o nome para poder fugir de credor. Então, nesse caso, é perfeitamente possível determinar que essa nova empresa que está ali exercendo a atividade vai ser responsável pelos débitos da empresa anterior. Próximo julgado do dia é inserido no Código de Processo Penal, especificamente no artigo 110, e o destaque ficou assim: a imputação de 2 crimes de organização criminosa ao agente não revela por si só a litispendência das ações penais, se não ficar demonstrado o liame entre as condutas praticadas por ambas as organizações criminosas. O que aconteceu? Houve 2 operações, uma na Justiça Federal e uma na Justiça Estadual, e se percebeu nessas 2 operações que havia, ou melhor, que existiam 2 organizações criminosas diferentes
que tinham em comum um determinado indivíduo. E aí a defesa desse indivíduo procurou sustentar que essas duas ações deveriam ser julgadas conjuntamente na Justiça Federal, já que no momento da investigação a Polícia Federal chegou a afirmar que se tratava de uma única organização criminosa. Ocorre que já no momento da apresentação das denúncias, o Ministério Público, em ambos os casos, que entendeu que se tratavam de organizações criminosas diferentes, que praticavam crimes diferentes em locais diferentes e que tinham em comum um determinado indivíduo. Então, nesse caso concreto, o Judiciário entendeu que não havia litispendência. Simples assim. Poderia ser processado cada um dos crimes de organização criminosa, um na Justiça Estadual, outro na Justiça Federal. Próximo julgado do dia, inserido na Lei 9296 de 96, Lei da Interceptação Telefônica, e o destaque ficou da seguinte forma: a gravação ambiental, em que advogados participam do ato na presença do inquirido e dos representantes do Ministério Público, inclusive se manifestando oralmente durante a sua realização, ainda que clandestina ou inadvertida, realizada por um dos interlocutores, não configura crime, escuta ambiental e muito menos interceptação telefônica. Então aqui é o caso daquele indivíduo, aquele advogado, por exemplo, que ele está em uma audiência e ele grava a audiência. Isso é crime? Não, isso não é crime. Isso não é crime, porque isso não é escuta ambiental, isso não é interceptação telefônica. Na verdade, ele simplesmente gravou um ato que é público. Era um ato ali numa instrução criminal, inclusive, então, um ato público ele gravou. E aqui, o ministro relator, inclusive, fala que, embora não se afigure ética e moralmente louvável a realização de gravação clandestina, contrária às diretrizes preconizadas pela autoridade incumbida para o ato, a realidade é que, naquela conjuntura, não se revelou ilegal, muito menos criminosa. E eu até discordo do ministro, viu? Concordo com ele que não é ilegal ou criminoso, mas discordo dele ao dizer que não é ético, porque na verdade o advogado que está em uma audiência e grava aquilo que acontece, ele está tão somente tutelando o direito do cliente dele. Eu mesmo já passei por situações em que saí de uma audiência e depois eu vi que a ata estava diferente daquilo que foi decidido. Então, o advogado que faz isso, ele não está agindo de forma antiética, de forma alguma. Pelo contrário, ele está simplesmente atuando na defesa do interesse do seu cliente. Portanto, concordo que não há crime e discordo que existe aqui qualquer lesão ética. O último julgado do dia foi inserido lá na Lei de Drogas, Lei número 11.243 de 2006, e o destaque ficou assim: a semi-imputabilidade por si só não afasta o tráfico de drogas e seu caráter hediondo, tal como a forma privilegiada. Gente, vamos aqui. Primeiro ponto. O crime de tráfico de drogas está previsto lá na Lei 8.072, que é a Lei dos Crimes Hediondos, está lá no artigo 2º. Acontece que a jurisprudência já decidiu de uma forma bem reiterada que o tráfico privilegiado não possui esse caráter hediondo. O que é o tráfico privilegiado? É aquela forma prevista lá no parágrafo 4º do artigo 33. Nos crimes definidos do caput desse artigo, as penas podem ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, tenha bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas, nem integre a organização criminosa. Então veja só, aquele indivíduo que é primário, tem bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa e não integra a organização criminosa, ele pode ser condenado pelo crime de tráfico privilegiado e, em relação a esse crime, ele não terá os efeitos negativos de ter cometido um crime hediondo. Então, não há hediondez nesse crime de tráfico privilegiado. Isso a STJ já decidiu reiteradamente. Só que aqui, nesse caso concreto, não se trata de um tráfico privilegiado, se trata de um tráfico normal, caput, artigo 33. Sendo que o indivíduo é semi-imputável. Qual é o efeito da semi-imputabilidade? Veja só, gente. No Código Penal, está lá no artigo 26, determina que o inimputável é isento de pena, veja só.
é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Esse é o inimputável. E o semi-imputável? Aí se trata tão somente de uma causa de redução de pena, assim como lá o tráfico privilegiado também é uma causa de redução de pena. A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Então aqui é um indivíduo que não era inteiramente capaz de entender, ao passo que lá no caso do CAPT, era um indivíduo que é inteiramente incapaz. Veja só a diferença. No caso do CAPT, inimputável é inteiramente incapaz de entender. No caso aqui do semi-imputável, ele não é inteiramente capaz de entender. Tá entendendo aqui a diferença? Em um caso ele não tem como entender, ele não entende nada, e no outro caso ele não tem como entender completamente. E aí, o que a defesa tentou? A defesa tentou equiparar essa causa de diminuição da semi-imputabilidade à forma privilegiada do tráfico de drogas, para efeitos de não verificação da hediondez do crime. E aí, o STJ aceitou essa tese? Não, o STJ não aceitou essa tese. Veja só, a semi-imputabilidade por si só não afasta o tráfico de drogas e seu caráter hediondo, tal como a forma privilegiada. Ok? Então por hoje é isso, meus amigos. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final e faço aquele convite de sempre a você que ainda não conhece o Clube da Lei para acessar legislaçãointegrada.com.br e conhecer esse material, esse método de estudo que te permite um estudo muito mais sistematizado, organizado e integrado de legislação e jurisprudência. Te dá acesso a todos os planos de leitura de todas as carreiras, inclusive os planos pós-edital, e te possibilita um estudo com continuidade, organização e tranquilidade, para você todo dia saber o que tem que estudar certinho, para no final ter a consciência tranquila e a certeza de que você fez um estudo super completo de lei seca e jurisprudência. Então, meus amigos, eu agradeço, por hoje é isso e até a próxima.